Olá, amigos, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje falaremos sobre a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo dos oceanos e um dos ambientes mais extremos já explorados pelo ser humano. Conheceremos criaturas que vivem sob uma pressão esmagadora, organismos gigantes formados por uma única célula e formas de vida que sobrevivem sem depender da luz do sol. Número 1. O que existe nas profundezas. Em 2011, uma embarcação de pesquisa permanecia isolada em pleno Oceano Pacífico, a centenas de quilômetros da ilha mais próxima. Em todas as direções havia apenas água, enquanto abaixo do navio, um equipamento equipado com câmeras descia lentamente rumo a uma região quase inacessível. Depois de mais de uma hora de descida, ele ainda não havia alcançado o fundo. Naquela profundidade, a luz do sol já havia desaparecido milhares de metros acima. A temperatura da água estava muito próxima do congelamento e a pressão aumentava de maneira brutal. Quanto mais fundo o equipamento seguia, mais difícil parecia imaginar que alguma criatura pudesse realmente viver naquele ambiente, mas as imagens mostraram justamente o contrário. Quando os registros começaram a ser analisados, ficou evidente que aquelas profundezas estavam longe de ser completamente vazias. Havia organismos vivendo em condições que pareciam incompatíveis com a maior parte dos animais conhecidos na superfície, e aquilo ajudou a impulsionar novas pesquisas em uma das regiões mais extremas do planeta. A Fossa das Marianas é tão profunda que, se o Monte Everest estivesse posicionado em seu ponto mais baixo, o topo da montanha ainda permaneceria a mais de 2 km abaixo da superfície do oceano, e quanto mais os pesquisadores observam esse ambiente, mais estranhas ficam as descobertas. Existem peixes com corpos adaptados a pressões gigantescas, anfípodes capazes de utilizar alumínio como proteção, animais transparentes, enormes organismos formados por uma única célula e comunidades inteiras que conseguem obter energia sem receber sequer um raio de sol, enquanto bilhões são investidos na construção de telescópios e missões espaciais, procurando sinais de vida em planetas e luas distantes. Existe um mundo igualmente estranho escondido no fundo dos nossos próprios oceanos, e uma grande parte dele continua praticamente desconhecida. Número 2. O que é a Fossa das Marianas? Antes de conhecer seus habitantes, precisamos entender o tamanho desse lugar. A Fossa das Marianas fica na parte oeste do Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas e relativamente próxima de Guam. Ela forma uma enorme depressão curva no fundo do oceano, semelhante a uma cicatriz gigantesca no leito marinho, estendendo-se por aproximadamente 2.550 quilômetros. Seu ponto mais profundo é conhecido como Challenger Deep. As medições atuais colocam essa região a aproximadamente 10.935 metros abaixo da superfície. Para ter uma ideia dessa distância, o Monte Everest possui aproximadamente 8.849 metros de altitude. Se pudéssemos retirar a montanha do Himalaia e colocá-la dentro do Challenger Deep, seu cume continuaria submerso por mais de 2 quilômetros. Ainda seria possível colocar uma montanha menor sobre o Everest sem alcançar a superfície, mas como uma estrutura tão profunda conseguiu se formar, a explicação está no movimento das placas tectônicas. A placa do Pacífico está lentamente mergulhando por baixo da placa das Marianas. Esse processo recebe o nome de subducção. É um movimento extremamente lento, mas que acontece há dezenas de milhões de anos. Ao longo desse período, o encontro entre as placas moldou aquela gigantesca depressão no fundo do oceano. O resultado é um dos ambientes mais extremos conhecidos na Terra, no Challenger Deep. A pressão ultrapassa 1000 vezes a pressão atmosférica encontrada ao nível do mar. Um veículo submarino comum simplesmente não suportaria essas condições. Sua estrutura seria comprimida rapidamente se não tivesse sido projetada especificamente para resistir à pressão existente naquela profundidade. A temperatura permanece apenas alguns graus acima do congelamento e não existe luz solar. Abaixo de aproximadamente 1000 metros, a luz do sol praticamente desaparece por completo. O Challenger Deep está quase 11 vezes mais fundo. Isso significa frio constante, escuridão total e uma coluna de água com quase 11 km
quilômetros exercendo pressão sobre qualquer coisa que esteja no fundo. Mesmo com toda a tecnologia atual, chegar pessoalmente até essa região ainda é uma tarefa extremamente rara, mas alguns animais não precisam de submarinos especiais para suportar esse ambiente. Para eles, aquele é simplesmente o lugar onde vivem. Número 3. O peixe construído pela pressão. Entre os habitantes mais conhecidos das grandes profundidades da Fossa das Marianas, está o peixe-caracol das Marianas. Quando observado pela primeira vez, ele parece exatamente o contrário do que esperaríamos encontrar em um ambiente tão extremo. Seu corpo é pequeno, macio e quase gelatinoso. Ele não possui as escamas rígidas que normalmente associamos a peixes resistentes, e sua pele apresenta uma aparência clara e parcialmente translúcida. Visualmente parece um animal extremamente delicado, mas essa aparência engana. Pesquisadores observaram esses peixes deslocando-se próximos ao fundo, onde procuram pequenos crustáceos e outros invertebrados que também vivem naquele ambiente. Sua anatomia apresenta adaptações diretamente relacionadas à pressão extrema. A retirada de um animal desse tipo das grandes profundidades, seguida de transporte rápido até a superfície, faria seu organismo enfrentar mudanças enormes de pressão que poderiam danificar seriamente seus tecidos. Isso acontece porque praticamente toda a estrutura do animal evoluiu para funcionar em condições que seriam fatais para a maioria dos outros vertebrados. Seus ossos possuem menor mineralização do que os de muitos peixes encontrados em águas rasas. O crânio também apresenta características adaptadas ao ambiente radal. Isso não representa uma deficiência, é uma vantagem. Construir e manter tecidos rígidos e altamente mineralizados exige recursos. Em um ambiente onde alimento não está disponível em abundância, economizar energia pode fazer uma enorme diferença. Além disso, proteínas e membranas celulares desses animais apresentam adaptações que permitem seu funcionamento mesmo sob pressões enormes. A mesma força que destruiria rapidamente muitos equipamentos construídos pelo ser humano faz parte das condições normais da existência desses peixes. Para nós, a superfície representa o ambiente habitual. Para eles, uma mudança brusca em direção à superfície representa uma condição extrema. Esse detalhe mostra como a evolução pode seguir caminhos completamente diferentes dependendo do ambiente. O peixe-caracol não está simplesmente suportando a pressão, toda a sua biologia acabou moldada por ela, e esse peixe está longe de ser a criatura mais incomum encontrada nas grandes profundidades. Número 4. Anfípodes e a proteção feita com alumínio. Outro grupo que chama a atenção nas fossas oceânicas são os anfípodes, pequenos crustáceos que lembram camarões. Algumas espécies de águas profundas apresentam um fenômeno conhecido como gigantismo abissal. Um exemplo é o anfípode supergigante Alicella gigantea, que pode ultrapassar 30 centímetros de comprimento. Isso é impressionante quando lembramos que muitos anfípodes encontrados em regiões rasas medem apenas alguns milímetros. Mas existe outra adaptação ainda mais curiosa registrada na Fossa das Marianas. O anfípode Hirondellea gigas, habitante das regiões mais profundas da fossa, consegue utilizar alumínio retirado do ambiente para formar uma camada protetora sobre seu exoesqueleto. Pesquisadores descobriram que o animal obtém compostos presentes nos sedimentos do fundo e consegue criar uma cobertura rica em hidróxido de alumínio. É uma estratégia extremamente incomum. Animais utilizam materiais como cálcio, sílica e quitina para formar estruturas de proteção. Mas o uso de alumínio dessa maneira praticamente não aparece em outros organismos conhecidos. Nas profundezas da fossa, porém, essa camada possui uma função importante. A química da água em regiões muito profundas pode dificultar a manutenção de estruturas feitas principalmente de carbonato de cálcio. A camada contendo alumínio ajuda a proteger o exoesqueleto. Esses anfípodes são principalmente necrófagos. Eles aproveitam praticamente qualquer matéria orgânica disponível, restos de peixes, animais mortos e outros materiais que afundam lentamente a partir das camadas superiores do oceano podem representar uma importante fonte de alimento. Nesse ambiente, desperdiçar comida não é uma opção. Qualquer material nutritivo que chega ao fundo pode rapidamente atrair dezenas ou centenas desses pequenos animais. O resultado é um crustáceo vivendo sob uma pressão devastadora, em escuridão absoluta, utilizando elementos retirados do próprio fundo do oceano para aumentar sua proteção. Parece uma ideia criada para uma história de ficção científica, mas é simplesmente uma das estratégias desenvolvidas pela vida para sobreviver
viver nas profundezas, e mesmo isso parece relativamente comum quando comparado ao próximo organismo. Número 5. Uma única célula do tamanho de uma fruta. Normalmente, quando pensamos em organismos unicelulares, imaginamos seres tão pequenos que somente podem ser observados com a ajuda de um microscópio. Nas profundezas da Fossa das Marianas, existem exceções extraordinárias. Durante uma expedição realizada em 2011, pesquisadores registraram grandes estruturas claras espalhadas pelo fundo do oceano. Algumas alcançavam vários centímetros de tamanho, e não eram pedras ou pedaços de coral, eram xenofióforos. Esses organismos estão entre as maiores células individuais conhecidas. Pesquisadores encontraram esses organismos na Fossa das Marianas em profundidades superiores a 10.600 metros. Apesar de sua aparência complexa, um xenofióforo é essencialmente um enorme organismo unicelular. Diferentemente da imagem simples que normalmente temos de uma célula, ele pode possuir muitos núcleos distribuídos dentro de uma única estrutura celular. Além disso, esses organismos incorporam partículas minerais e sedimentos do ambiente ao redor do corpo, formando estruturas externas que podem lembrar pequenas esponjas ou delicadas formações de coral. A escala é o que torna tudo ainda mais estranho. Estamos falando de uma única célula crescendo até dimensões visíveis facilmente a olho nu, enquanto vive sob uma pressão gigantesca, em temperaturas muito baixas e sem qualquer presença de luz solar. Como esses organismos conseguem prosperar nessas condições ainda é objeto de pesquisa. Seu grande tamanho pode representar uma vantagem em um ambiente onde nutrientes são escassos. Uma estrutura maior possui maior superfície de contato com o ambiente, o que pode facilitar a captura e o aproveitamento de partículas nutritivas disponíveis no sedimento. Nesse caso, o tamanho não teria surgido apesar das condições extremas. Ele poderia ser justamente uma resposta a elas. Imagine uma única célula, grande o bastante para ser vista facilmente, permanecendo imóvel no fundo do oceano, a mais de 10 quilômetros da superfície. Ao redor dela existe apenas água gelada, lama, pressão esmagadora e escuridão permanente. Ainda assim, ela está viva. Número 6. O animal que as câmeras não conseguiram identificar. As profundezas oceânicas também apresentam outro problema para os pesquisadores. Em algumas expedições, as câmeras registram animais que não podem ser identificados imediatamente. Durante uma missão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica na região próxima à Fossa das Marianas, câmeras que exploravam uma formação submarina conhecida como Enigma Seamount registraram uma água-viva a aproximadamente 3.700 metros de profundidade. O animal apresentava longos e finos tentáculos e um corpo em formato de sino. Em vez de nadar continuamente por meio de fortes pulsações, permanecia quase imóvel na água. Essa postura indicava uma possível estratégia de emboscada. O animal poderia permanecer parado, esperando que pequenas presas se aproximassem o suficiente para serem capturadas pelos tentáculos. Algumas características lembravam águas-vivas do grupo Crossota, mas as imagens não permitiram que a equipe determinasse imediatamente uma identificação precisa. É exatamente esse tipo de encontro que mostra o tamanho do desafio. Uma câmera pode descer milhares de metros, encontrar um organismo, registrá-lo em alta definição e voltar para a superfície. Mesmo assim, apenas uma filmagem nem sempre oferece informações suficientes para determinar exatamente qual espécie apareceu diante das lentes. Para realizar uma identificação formal, muitas vezes é necessário coletar exemplares e analisar características anatômicas ou genéticas. E fazer isso a milhares de metros de profundidade está longe de ser simples. É curioso pensar que observamos regiões do espaço localizadas a distâncias inimagináveis, enquanto ainda encontramos animais em nosso próprio oceano que não conseguimos classificar imediatamente. Isso não significa que os pesquisadores estejam falhando, significa apenas que o oceano profundo é gigantesco e recebeu pouquíssima observação direta. Cada mergulho cobre uma área minúscula. Cada câmera ilumina apenas uma pequena faixa da escuridão. Além desse pequeno campo de visão, existe um ambiente enorme que permanece completamente invisível para nós. Número 7. Vida que não precisa da luz do sol. Existe ainda outra característica das grandes profundidades capaz de mudar completamente nossa maneira de pensar sobre a vida. Na superfície, praticamente todos os grandes ecossistemas dependem direta ou indiretamente da luz solar.
As plantas utilizam a luz na fotossíntese. Animais comem plantas. Outros animais comem esses animais. Mesmo cadeias alimentares bastante complexas geralmente podem ser rastreadas até a energia originalmente fornecida pelo Sol. No fundo das fossas oceânicas, entretanto, a luz solar não existe, ainda assim. Alguns ecossistemas conseguem sobreviver utilizando outra fonte de energia. Em 2025, pesquisadores utilizando o submersível chinês Fendozhi documentaram as comunidades quimiosintéticas mais profundas conhecidas. A descoberta ocorreu nas fossas Kuril-Kamchatka e Aleutas, no noroeste do Oceano Pacífico, e não na Fossa das Marianas, como algumas descrições chegaram a afirmar. Pesquisadores encontraram animais vivendo a até aproximadamente 9.533 metros de profundidade. Entre eles estavam grandes comunidades de vermes tubícolas e moluscos bivalves. Eles vivem associados a micro-organismos capazes de utilizar compostos químicos presentes no ambiente. O processo é conhecido como quimiossíntese. Bactérias especializadas conseguem aproveitar substâncias como metano e sulfeto de hidrogênio para produzir matéria orgânica e obter energia. Em termos simples, elas cumprem um papel semelhante ao das plantas na superfície, mas sem utilizar luz. Alguns animais se alimentam desses micro-organismos, outros mantêm bactérias simbióticas dentro do próprio corpo e recebem delas parte da energia necessária para sobreviver. É uma cadeia alimentar construída em completa escuridão. Essa descoberta demonstrou que comunidades relativamente grandes de animais podem prosperar em regiões extremamente profundas, sem depender diretamente da energia solar produzida na superfície, e isso possui implicações muito além dos oceanos terrestres. Europa, uma das luas de Júpiter, provavelmente possui um enorme oceano de água salgada, escondido sob sua camada de gelo. Encélado, uma lua de Saturno, lança para o espaço jatos contendo água e outros materiais provenientes de seu interior. Esses mundos recebem muito menos energia solar disponível para sustentar ecossistemas como os encontrados na superfície da Terra. Mas a vida das profundezas mostra que a luz não é a única possibilidade. Se processos químicos conseguem sustentar comunidades de organismos em completa escuridão nos oceanos terrestres, ambientes semelhantes em outros mundos passam a ser ainda mais interessantes para a busca por vida. Não significa que exista vida nesses lugares, mas demonstra que a ausência de luz solar, sozinha, não torna um ambiente necessariamente estéril. Número 8. Sobrevivendo em completa escuridão, outros habitantes das regiões profundas adotaram estratégias diferentes. Pesquisadores já registraram peixes de aparência translúcida deslocando-se lentamente por águas muito profundas. Em um lugar onde não existe luz solar para ser captada pelos olhos, possuir uma visão semelhante à dos animais de superfície deixa de oferecer a mesma vantagem. Por isso, muitos animais das profundezas dependem fortemente de outros sentidos. Eles podem detectar vibrações, movimentos da água, substâncias químicas e pequenas alterações ao redor do corpo. É uma forma completamente diferente de perceber o ambiente. No fundo também existem extensas comunidades de micro-organismos vivendo sobre os sedimentos. Essas bactérias e arqueias desempenham uma função fundamental. Grande parte do alimento disponível nas regiões profundas vem de matéria orgânica produzida muito acima. Animais mortos, partículas microscópicas e resíduos biológicos começam a afundar lentamente pela coluna de água. Uma parte chega ao fundo. Ali, comunidades microbianas decompõem esse material e devolvem nutrientes ao ecossistema. Nada pode ser desperdiçado facilmente. O alimento é limitado e pode levar muito tempo para chegar. Por isso, o fundo de uma fossa não deve ser imaginado como um único deserto uniforme. Existem diferentes ambientes sobrepostos, cada um explorando os poucos recursos disponíveis de uma maneira particular. Alguns organismos dependem da matéria que cai da superfície, outros vivem associados à química do fundo marinho. Predadores caçam pequenos invertebrados, necrófagos consomem cadáveres, micróbios reciclam o material restante. Ao longo de milhões de anos, a vida encontrou maneiras de ocupar praticamente cada oportunidade disponível, e ainda conhecemos apenas uma parte desses sistemas. Número 9. O lixo chegou antes de nós. Talvez uma das descobertas
descobertas mais desconfortáveis feitas nas profundezas não tenha sido um novo animal, tratava-se de plástico. Em 2020, pesquisadores descreveram uma nova espécie de anfípode encontrada na Fossa das Marianas. Durante o estudo, encontraram material plástico no organismo analisado. A espécie recebeu o nome Eurythenes plasticus. A escolha teve caráter proposital. Os cientistas utilizaram o nome para chamar atenção para o fato de que a contaminação por plástico já havia alcançado um dos ambientes mais remotos do planeta. A coleta dos animais ocorreu em profundidades entre aproximadamente 6.000 e quase 7.000 metros. Ou seja, estamos falando de um habitat que durante a maior parte da história humana permaneceu completamente inacessível. Mesmo assim, nossos resíduos conseguiram chegar até lá. Alan Jameson, um dos pesquisadores envolvidos no trabalho, destacou justamente a ironia da descoberta. Uma espécie que acabava de ser formalmente apresentada à ciência já carregava sinais da poluição produzida pela humanidade, e esse não representou um caso completamente isolado. Outras expedições identificaram microplásticos em sedimentos de regiões extremamente profundas. Expedições também já registraram objetos maiores, incluindo sacolas e outros resíduos no fundo oceânico. Pense no significado disso. Para grande parte da humanidade, chegar ao fundo da Fossa das Marianas continua sendo praticamente impossível, mas parte do lixo produzido na superfície não precisou de um submarino. Ele simplesmente afundou. As correntes o transportaram e ele terminou em regiões localizadas a milhares de metros de profundidade. O ambiente pode estar isolado da luz do Sol, não está isolado das consequências das atividades realizadas na superfície. Número 10. Milhares de organismos que não conhecíamos. Quando amostras de sedimentos profundos começaram a ser analisadas com técnicas genéticas modernas, outro universo apareceu. Projetos dedicados à ecologia das fossas oceânicas encontraram uma diversidade microbiana muito maior do que seria possível imaginar, observando apenas a lama retirada do fundo. Estudos desse ambiente identificaram milhares de linhagens microbianas desconhecidas. Algumas apresentam características genéticas relacionadas à sobrevivência sob enorme pressão, baixas temperaturas e constante estresse celular. Isso é importante porque viver sob quase 11 km de água não significa apenas evitar ser esmagado. Cada célula precisa continuar realizando todas as funções necessárias para permanecer viva. Proteínas precisam conservar sua forma. Membranas celulares precisam continuar funcionando. O ácido desoxirribonucleico precisa ser copiado e reparado. Reações químicas precisam acontecer mesmo em temperaturas muito baixas. E tudo isso ocorre enquanto uma pressão gigantesca age continuamente sobre o organismo. Alguns micro-organismos encontrados em ambientes radal apresentam sistemas eficientes para lidar com moléculas reativas capazes de causar danos celulares. Também existem mecanismos de reparo do ácido desoxirribonucleico que ajudam esses organismos a continuar funcionando em condições extremas. Estudar essas adaptações não serve apenas para descobrir novas espécies. Elas podem ajudar os pesquisadores a compreender melhor como células suportam situações que normalmente provocariam danos severos. No futuro, esse conhecimento pode ter aplicações em diferentes áreas da biologia e da medicina. Também existe interesse para pesquisas ligadas à exploração espacial. Uma missão humana muito longa para além da Terra envolve isolamento, radiação e diferentes formas de estresse celular. Os problemas não são iguais aos encontrados no fundo do oceano, mas compreender como organismos extremos protegem suas células pode revelar mecanismos biológicos interessantes. Existe algo quase irônico nisso, talvez algumas pistas úteis para compreender como a vida pode enfrentar ambientes extremos no espaço venham de organismos que passaram toda a existência no fundo do oceano e nunca receberam um único raio de luz solar. Número 11. Quanto ainda falta descobrir. Durante décadas, telescópios, sondas e robôs partiram em direção a outros planetas procurando qualquer sinal de vida. Um micro-organismo, uma molécula, uma assinatura química. Qualquer evidência capaz de indicar que a Terra não é o único lugar onde a vida apareceu. Ao mesmo tempo,
Nossos próprios oceanos continuam revelando organismos que parecem pertencer a outro mundo. Peixes capazes de funcionar sob uma pressão que destruiria equipamentos comuns, anfípodes utilizando alumínio como parte de sua proteção, organismos unicelulares grandes o suficiente para serem vistos facilmente, animais que aparecem diante das câmeras e não podem ser identificados imediatamente, micro-organismos adaptados ao frio, à escuridão e à pressão extrema, e ecossistemas inteiros sustentados por energia química. Hoje sabemos muito mais sobre o fundo oceânico do que algumas décadas atrás, mas existe uma diferença enorme entre mapear uma região e realmente observá-la. Até 2025, aproximadamente 27,3% do fundo dos oceanos havia sido mapeado segundo os padrões modernos do projeto Seabed 2030. Quando falamos em observação visual direta do fundo do oceano profundo, porém, a quantidade é dramaticamente menor. Menos de 0,001% havia sido observado diretamente. Isso significa que a enorme maioria do ambiente profundo nunca passou diante das câmeras de um submarino ou veículo operado remotamente, e é exatamente por isso que cada nova expedição ainda encontra surpresas. Existem áreas da Fossa das Marianas que nunca receberam visitas diretas. Existem animais que provavelmente nunca apareceram em filmagens. Existem micro-organismos que nunca passaram por coleta. E existem interações entre essas espécies acontecendo neste exato momento sem que qualquer ser humano tenha testemunhado. Explorar o espaço continua sendo fundamental, mas existe uma fronteira gigantesca muito mais próxima. Começa poucos quilômetros abaixo da superfície dos oceanos. No caso da Fossa das Marianas, segue descendo até quase 11 quilômetros. Lá embaixo, em completa escuridão, a vida continua existindo sob condições que destruiriam grande parte dos organismos da superfície. Quanto mais profundamente conseguimos observar, mais evidente fica que o fundo dos oceanos não é um deserto vazio, é um mundo complexo, estranho e ainda pouco conhecido. E provavelmente ainda existem muitas formas de vida escondidas naquela escuridão, esperando pelo momento em que uma câmera finalmente passe por elas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.